Se a vida do nosso entrevistado de hoje virar um filme, provavelmente o título será O Senhor das Abelhas ou Guardião das Abelhas. Tremenda é a conexão que esse nosso entrevistado tem com esses insetos que fazem muito mais do que adoçar a nossa vida com mel. E nesse momento em que a sociedade das abelhas nunca teve tão ameaçada, essa conversa aqui será muito mais do que frutífera, será melífera. Manuel Tavares Ferreira, ele é agrônomo, apicultor e um empresário, empreendedor visionário. Ele colocou no mapa mundi a própolis e os produtos derivados de mel do Brasil. E é essa pessoa que vocês vão conhecer um pouco mais aqui no Conversas Frutíferas de hoje. Tinha uns 14 anos de idade, né, e eu participava do Grêmio lá do Dr. Mota, né, e a gente tinha um grupo de estudo chamado A Colmeia, né, que era no sentido de uma colmeia, né, da agregação das pessoas, de um trabalho coletivo, né, e a gente fazia estudo de literatura, lia livros, comentava, né, e aí a gente ficou sabendo que o Dr. Kerr, que trouxe as abelhas africanos para o Brasil, né, tinha chegado em Ribeirão Preto, né, para fundar o Departamento de Genética da USP de Ribeirão Preto. E aí a gente convidou o Dr. Kerr para fazer uma palestra para nós, né? E aí ele falou das abelhas e eu fiquei encantado, né? Até falou, vai lá no departamento, e me deu um livro e autografou, né? E daí para frente, né, tudo começou, eu comecei a coletar os enxames na cidade, né, com bicicleta, né? Eu pegava o enxame na bicicleta e levava lá onde hoje é a Estação Ecológica lá de Santa Teresa, né? Eu colocava numa chacrinha ali que me deixaram colocar as abelhas lá, e isso foi crescendo, né? Mas também eu acho que tudo começou até antes, porque o meu pai ele era muito ligado à questão ambiental, ele sempre, nos finais de semana, trabalhava a semana inteira, mas levava a gente para passear, né? E falava muito da natureza, de como o homem, naquela época, né, já estava destruindo a natureza. Bom, e aí você começou esse contato com as abelhas, né? Foi ali, montou os seus enxames e pagou os seus estudos, né? E depois, como é que foi? Como é que isso virou aí uma coisa de profissão? Como é que foi esse trajeto? Quando eu me formei, pela conjuntura, até eu fui trabalhar com crédito rural lá em São Paulo, né? Aí fiquei praticamente 10 anos morando em São Paulo e trabalhando com banco, né? A gente aproveitava nos finais de semana, nas horas vagas, a voltar a mexer com as abelhas, né? E foi crescendo, né? E a gente começou a produzir mel, né? E era difícil vender e não tinha nem tantos amigos, tanta gente para a gente dar esse mel, né? Bom, a gente vai falar agora com o Manuel sobre o pioneirismo dele nesse mundo aí das abelhas, né? De colocar a própolis brasileira no mercado mundial e também as dificuldades que foi para conseguir fazer isso. Como é que foi esse primeiro momento? Como é que você trabalhou com isso? Como é que foi? Desde o seu nascimento foi uma empresa muito ligada à universidade, né? Até pelo contato com o Kerr, com a Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto, com a Unesp de Jabuticabal, né? Onde eu estudei, né? Então, foi sempre tudo embasado muito na questão científica, né? E aí o tempo foi passando, né? Esses trabalhos de própolis, a própolis verde mesmo, foi conhecida no mundo todo, né? E através até de uns japoneses que tinham levado aqui do Brasil a nossa própolis para lá, né? E resolveram estudar. E aí lá teve um efeito antitumoral muito grande, né? E inclusive a gente trabalhou com o nosso pessoal junto com o pessoal lá do Japão, né? E a partir disso a própolis verde, assim, né, no mundo todo ficou como uma das melhores própolis do mundo, né? Eu sempre pensei na Apiflora desde o início de fazer alguma coisa boa para as pessoas, né? Que ajudasse a comunidade, que também ajudasse a preservar as abelhas, né? Então esse foi o objetivo principal. Nunca pensei em ganhar dinheiro, assim, de ganhar ou isso como uma coisa, com um objetivo principal, né? Mas eu também nunca imaginei que ela fosse atingir a dimensão que atingiu, né? E que tivesse causado
uma melhoria, né, nas comunidades, como ela causou indiretamente, né, como os apicultores. E principalmente é o seguinte, quando as pessoas usam a vegetação natural, como é o caso dessa parte de Minas, para produzir própolis e mel, elas são um agente para preservar, né? É o que eu sempre falo com eles, se acabar essa vegetação, acabou. Acabou a própolis, acabou as abelhas, né? Então tem uma ligação muito direta com a apicultura e a preservação do meio ambiente. A minha preocupação principal é isso, né? A própolis depende exclusivamente da proteção da natureza e proteção das abelhas, né? Ela não é como os produtos químicos aí que eles sintetizam e fabricam quanto eles querem, né? Então, se a gente não preservar a natureza, não o campo, né? Porque não adianta nada, né? Como quando a gente começou aqui em Ribeirão Preto, a gente tinha praticamente 25% de cobertura florestal nativa, que era aqueles cerrados imensos que ia até Araraquara, São Carlos, né? E hoje a gente tem menos de 5%. Então, realmente a apicultura vai ficando cada vez mais difícil, né? No final, a gente chegou a ter 2.500 colmeias aqui na região, que a gente fazia migração para vários lugares, né? Afinal, foi ficando tão longe as coisas que ficou praticamente impossível mudar as colmeias, né? E a gente fez uma parceria com os apicultores, principalmente de Minas, né? E forneceu essas abelhas para eles e fizemos um contrato que a gente garantia a compra de produtos deles a preço justo. Então é uma coisa milenar, depois os gregos usaram, os romanos, né? E a humanidade perdeu esse conhecimento, né? E quem voltou a trabalhar com isso foi no tempo da União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial principalmente, né? E eles precisavam tratar os feridos de guerra e não tinham recurso. Então eles começaram a tratar com própolis, né? Inclusive gangrena, que os outros países não conseguiram combater na época, eles combatiam com a própolis, né? E até ficou na época conhecido como penicilina russa. Porque as abelhas, elas compõem esse própolis escolhendo nas plantas. Quer dizer, qualquer lugar que tenha uma colmeia, elas vão sair no campo e achar aquelas plantas para fazer aquilo que elas procuram. Então não é uma coisa aleatória, né? É uma coisa consciente, né? Porque ela sabe, né, que o que vai ser bom para proteger a colmeia, né, das doenças. E aí começou a aumentar. Aí eu comecei a ir a Brasília, ir a São Paulo, lá no Ministério da Agricultura, com literatura, com tudo, para tentar colocar o própolis. Isso levou vários anos. Aí, dentro de uns 5, 6 anos, finalmente o Ministério da Agricultura resolveu conceder o registro para própolis como alimento, né? Você não podia falar para que servia, nem como usar, nem nada. Não é uma coisa muito, né, da gente pensar, né? Os agrotóxicos são dos responsáveis pela extinção das abelhas, pelas ameaças, né? E sem as abelhas não há agricultura. Na verdade isso tudo é muito louco, né? Que esse chamado agronegócio, né? Que se preocupa tanto com a questão econômica, né? Mas não vai existir se não tiver floresta, porque não vai ter chuva, né? Não vai existir, a gente já está vendo as consequências na Amazônia, no Brasil todo, porque as florestas que são responsáveis pelo fluxo de chuva. E sem as abelhas também, muitas culturas vão desaparecer, né? Então é uma questão de pensar em lucro imediato, sei lá o quê, né? Sem saber tudo que influencia, né? Que, aliás, tudo que a gente mexe na natureza não é que tem uma resposta, a natureza se equilibra de uma forma diferente, né? E essa forma diferente, que eu acho, é que daqui a pouco o ser humano vai ser o principal que vai ser extinto na natureza. Manuel, as abelhas, elas se alimentam essencialmente do néctar. Do néctar, né? E você, pelo que eu
eu li ali, você também, como as abelhas, você só vive você é vegetariano? Como Sou é que é? vegetariano. Assim como as abelhas, você é vegetariano, é É isso? isso, eu sou. E por que você tomou essa decisão? Por 3 motivos, né? Eu acho que o principal é pela própria natureza, né? Porque realmente a indústria da carne é grande responsável por todo o desmatamento, a questão do efeito estufa, né? E as coisas que as pessoas não entendem, que vê muito na televisão assim, o Brasil é grande produtor de alimentos. Alimentos para quem, né? Para fazer ração, para plantando soja, né? Ou plantando milho também para ração, milho transgênico, né? Então, na verdade, se o mundo fosse vegetariano, a gente precisava muito menos terra, né? Muito mais mão de obra, né? Porque na verdade as pessoas precisavam cuidar mais dos seus pedacinhos, né? Mas ia ter uma fartura tão grande de alimentos, né? E uma variedade imensa, né? Tantas frutas nativas que o Brasil tem, né? Então é uma judiação, né? Que na verdade essa indústria, esse sistema, né? Que montaram, né? Está perpetrando, destruindo o meio ambiente, a natureza, né? Os alimentos que eles vendem é totalmente envenenados, né? Então é complicado, né? Sociedade das Abelhas. O que a Sociedade das Abelhas tem para nos ensinar? Como é que ela funciona e o que a gente poderia estar se inspirando nela? Na verdade, a Sociedade das Abelhas, ela prioriza o bem comum, né? O bem comum, quer dizer, como dizem, o espírito da colmeia, né? Quer dizer, uma sociedade que vive em harmonia, né? A partir de que ela nasce, ela já começa limpando a própria célula que ela acabou de nascer e ela vai desempenhando várias funções. E durante a vida, né? E a que ela mais gosta, né? Quando ela vai para o campo, né? Coletar o néctar e trazer para a colmeia, né? E na verdade é uma sociedade extremamente democrática, né? Que a gente acha que tem a rainha, mas a rainha ela trabalha tanto quanto uma operária ou até mais, né? Mas quem controla as abelhas é um tipo de um conselho, né? De umas abelhas de meia idade, né? Que inclusive determinam quando vai soltar um enxame, né? Então elas avaliam que vai ter uma florada grande, então elas sabem mais do que a gente se vai ter flor ou não, né? Então elas começam a aumentar a população, né? E aí fazem uma nova rainha. Eles escolhem uma larvinha daquelas, alimentam com geleia real e vão fazer uma nova rainha que vai ficar no lugar da rainha velha, né? E aí a rainha às vezes vai contra a vontade, né? Quando vai sair um enxame, né? Às vezes a rainha é levada até pelas outras que ela não consegue voar mais, né? Porque ela fica pesada, né? E ela sai. Às vezes a rainha está muito velha e ela cai e fica no chão, próximo da colmeia. E fica um grupo de abelhas que ficam lá com ela até ela morrer, né? E morrem junto, né? Mas vão ficar ali alimentando a rainha, né? E a defesa da colmeia, né? Que são as abelhas mais velhas, porque a abelha quando morre, né? Ela perde o ferrão e junto com o ferrão vem uma parte do intestino e ela morre. Então ela só pica alguém em último recurso, né? Que ela sabe que vai morrer, né? Então essas abelhas ficam na entrada da colmeia, né? Vigiando até para não entrar nenhum outro inseto, alguma coisa, né? E no caso de ataque, quer dizer, de proteção da colmeia, né? Elas atacam o intruso, né? Que pode ser um ser humano, né? Bom, e aproveitando a presença do Manuel aqui, que é um mestre, né? Gostaria assim que você pudesse falar assim para as pessoas que estão aí assim meio perdidas em relação a propósito de vida. O que você diria para uma pessoa que está buscando um caminho, o caminho das abelhas? Eu acho que esse caminho, inclusive, é o caminho do futuro, né? Eu acho que quem se dispõe a mexer com as abelhas ou criar uma horta orgânica, uma horta comunitária, um trabalho desse tipo,
tá colaborando com o futuro da humanidade para ele mesmo, né? Que é uma das coisas mais gratificantes no mundo, a gente vê uma planta crescer, a gente vê um passarinho, uma abelha, né? Então, acho que esse é um caminho que todo mundo devia seguir, né? Se a gente tivesse mais gente trabalhando nessa área, né? Do meio ambiente, fazendo uma agricultura sustentável, né? Eu acho que esse é o futuro da humanidade. Você ainda sonha com uma sociedade como a das abelhas? Eu sonho. Sonho, eu acho que é possível, né? Porque principalmente os povos originais, que o povo chama de primitivos, que é uma mentira, né? Tem sociedades muito parecidas com as das abelhas, né? Os próprios índios, algumas tribos africanas, né? Tem trabalhos, né? Eu conheci alguns indígenas, e uma antropóloga, né, que trabalhava com eles, que falava que numa aldeia não tem uma criança chorando, né? Porque o filho de um é o filho de toda a aldeia, então está sempre um colaborando com o outro. Assim como o Manuel, assim como nós, há muita gente por aí fazendo coisas no seu dia a dia que, se multiplicadas, mudaria a forma como a gente vive e como a gente vê o mundo. A gente convida você a fazer esse olhar, a ter esse olhar ao seu redor. E a gente fica por aqui com conversas frutíferas que mostram o extraordinário poder do ordinário, do comum, do que acontece no dia a dia. Te aguardo no próximo programa.